Mais uma vez, pessoal, obrigada por vocês estarem participando, né, do nosso encontro do Bate-Papo Aqua. Falar um pouquinho sobre mim, né, para quem está entrando agora. Eu sou Daiana Carvalho, sou coordenadora da comunidade e também trabalho na Aquabit, né, faço parte do time da Aquabit, que é um sistema para gestão de produção de peixes e camarões, para o controle, né, da produção de peixes e camarões. O objetivo da comunidade, alguns aqui já sabem, né, que é ter esse local para a gente estar trocando experiências, estar discutindo sobre problemas, dúvidas que os produtores têm ali dentro do dia a dia. A gente também, sempre na última quinta do mês, faz esse encontro, né, via Google Meet, para a gente estar discutindo de um determinado assunto que vocês, o grupo, escolheram. Esse mês, o assunto escolhido ali que ganhou de lavada foi qualidade de água, e a gente optou por convidar a Gilmara, que é fera nesse assunto, né? Alguns acredito que conhecem o trabalho dela lá no Instagram. Se não conhece, depois eu vou estar disponibilizando para vocês seguir. E eu vou dar a palavra agora para a Gilmara, pedir para ela se apresentar, e em seguida ela já pode iniciar. Dentro da fala da Gilmara, a gente vai ter 4 levantamentos de mão, lembrando que quem levantar primeiro, ele vai tendo a vez. E caso fiquem algumas dúvidas que vocês queiram tirar, vocês podem estar me mandando no meu privado, ou vocês podem estar colocando lá no grupo para a gente estar discutindo depois, tá bom? Pode iniciar, Gilmara. Certo. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trocando um pouco da experiência na criação de peixe, né? E, principalmente, né? Sei que tem criadores de camarão também, mas a minha especialidade é a parte de criação de peixes. E, como a Daiana falou, eu estou no Instagram hoje como a Doutora dos Peixes, vocês todo mundo conhece, mas se não conhecer, depois vai lá dar uma olhadinha no Instagram. E me apresentando, né, falando um pouquinho da minha formação, eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado pela Universidade de Lavras, em zootecnia e ciências veterinárias, voltado para a parte de piscicultura, de reprodução de peixes, a parte de biotecnologia da reprodução e também a parte de produção. E hoje eu atuo como consultora na área de criação de peixes aqui no sul de Minas, tá? E tenho lá o Instagram, onde eu divulgo coisas práticas do dia a dia, meu de consultoria, né, algumas questões técnicas, alguma coisa que eu trago da academia para a parte prática, então eu mostro lá no Instagram. Mas vamos lá conversar hoje sobre o nosso assunto aqui de qualidade de água. A gente sabe que a qualidade de água é o ponto mais importante dentro da criação de peixe, né, e camarão, dentro da aquicultura, porque é uma atividade que está sendo desenvolvida no ambiente aquático. E é um ambiente completamente diferente do ambiente que a gente está, né, que é um ambiente terrestre. Então, é um ambiente diferente, que acontecem coisas que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, que deve ter muita observação. Eu falo que a aquicultura ela tem que ter muita observação. Então, nada mais do que o dia a dia no campo, quem está lá no campo, às vezes sabe muito mais do que a gente que está chegando lá, né, na propriedade. Então, ele sabe se a água mudou de cor, né, se o comportamento dos peixes, tudo isso relacionado à água. Mas vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Nós vamos conversar. É uma apresentação que eu trouxe conceitos. Eu sei que muita gente aqui é da área já está ali na prática, mas é interessante a gente trazer alguns conceitos básicos, que às vezes a gente se perde, né? No dia a dia a gente acaba perdendo alguns detalhezinhos, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou passar pelo conceito básico aí de qualidade de água, né? Igual eu já falei para vocês, a gente, da área da aquicultura, depende de uma boa qualidade de água para que o nosso processo de criação, para que a gente ganhe dinheiro, né? Com a nossa atividade, a gente precisa dessa qualidade de água. E uma coisa interessante que às vezes muita gente não sabe, é que existe uma resolução CONAMA, a 357, que classifica os cursos d'água e nela está os parâmetros de qualidade de água para cada tipo de utilização desse recurso. A água é um recurso, então a gente tem classificação das águas doces, que é a classe 2, e lá dentro dessa resolução tem quais os parâmetros são
Parâmetros de qualidade, né, os níveis, os padrões estão descritos lá. Então, para quem não conhece, acho que é legal dar uma olhadinha nessa resolução. E as águas salinas e salobras é a classe 2. Né? Então, cada tipo de atividade desenvolvida com esse recurso tem um tipo de classificação e tem um parâmetro que é importante para aquela atividade. Tá? Mais uma vez aqui, a importância dessa qualidade de água para a piscicultura e para a aquicultura, né, de uma forma geral, a gente depende desse recurso para o bom desenvolvimento ali dos nossos organismos, né, seja eles peixes, seja eles os camarões, no caso, né, e outros animais ali dessa atividade aquícola. Dentre os parâmetros mais falados dentro da qualidade de água, a gente tem aí temperatura, oxigênio, transparência, turbidez, alcalinidade, dureza, pH, amônia, nitrito, nitrato, condutividade e salinidade. A gente vai passar, eu vou passar falando sobre cada um deles, mas vou mostrar para vocês na prática o que mostra para a gente ali o que está acontecendo, né, do oxigênio, turbidez, o que é cada uma dessas coisas. A temperatura. A gente sabe aí que diferentes espécies de peixe, existe o conforto térmico ali dentro da temperatura, existe uma temperatura ideal de criação para cada uma das espécies, então a gente tem que ficar atento às temperaturas. E outros parâmetros de qualidade de água são influenciados pela temperatura, então a gente tem que ficar muito atento a essa temperatura. Eu falo que o melhor equipamento para o piscicultor, para o aquicultor ter na sua propriedade é um termômetro. A primeira coisa que ele tem que comprar, o equipamento que ele tem que ter indispensável é o termômetro, tá? Não dá para ficar dependendo só do olhar para o céu e ver o que está acontecendo. A temperatura da água é diferente da temperatura que está do lado de fora. Então, a gente vê uma oscilação de temperatura muito maior. Ela é mais rápida no ar e ela é mais lenta na água. Então, a gente não pode levar em consideração. Tem influência, mas não é da mesma forma. Então, o termômetro aí é o melhor equipamento, tá? Na prática, como é que funciona isso? A gente tem que fazer uma frequência aí, no mínimo de 2 vezes por dia, né, da temperatura. A gente sabe que a temperatura ela tem uma oscilação ao longo do dia, né, e ao longo das estações, igual a gente viu no slide anterior. E é interessante a gente conhecer essa variação dessa temperatura ao longo do tempo. Eu falo que o produtor que não conhece como que é a temperatura dentro do tanque dele, ele tem que fazer pelo menos um dia, monitorar lá a cada hora, para ele saber exatamente ao longo do dia ali como que é a variação dele de temperatura. Isso vai variar também com a época do ano. Então, o piscicultor ele tem que saber como que é a oscilação de temperatura, porque vai influenciar nos outros parâmetros. E de uma forma geral, aí 2 vezes por dia, a faixa ideal vai depender da espécie que a gente está criando, o mínimo e o máximo aceitável. A gente tem aí, quando excede, né, ou quando está muito abaixo, ou quando está muito acima, a gente tem queda de imunidade, crescimento afetado, mortalidade de peixe, redução de consumo de ração, alteração de comportamento. Então, o peixe, ele é um animal que depende da temperatura externa. Então, ele vai sofrer alterações comportamentais, alterações de imunidade, de saúde, de consumo de ração, de acordo com a temperatura. Né? E o que a gente tem que fazer? Quando está ou muito acima ou muito abaixo, né, da faixa ideal. Então, primeiro, a gente tem que escolher a melhor espécie para a nossa região, para não ficar brigando com a temperatura, desde que você esteja, desde que você não tenha um sistema ali totalmente controlado, né? Então, aí você não tem problemas com temperatura, espera-se que não, né? Mas, se você não tem um sistema de controle, você vai ter que, no mínimo, escolher uma espécie ideal para você não ter esses problemas. Renovação de água ajuda nessa amenização aí das temperaturas, ou um sistema de aquecimento, estufa, para poder atingir essa faixa ideal. O oxigênio dissolvido, um outro parâmetro muito importante. Então, a gente sabe que o oxigênio é um gás mais importante, que é o responsável aí pela sobrevivência dos peixes. Né? Ele vem de forma de uma difusão direta, né, mediante o contato aí com a penetração do ar, então ele tem a sua difusão através
da turbulência ali na água, ou através do processo de fotossíntese, né? São duas formas aí, onde a gente tem aí um incremento de oxigênio no sistema. A gente também, assim como a temperatura, o oxigênio dissolvido, ele tem oscilação, né, ao longo do dia, então a gente tem uma maior produção desse oxigênio em termos de fitoplâncton ali na água, uma produção alta, né, durante o dia, porque a gente tem a incidência solar, e isso favorece a fotossíntese e, consequentemente, aumenta o oxigênio dissolvido na água. E durante a noite, essa produção é inversa, então não tem luz, as algas não produzem o oxigênio, então há um consumo maior há um consumo de oxigênio ao invés de uma produção. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque os horários críticos do oxigênio é no período do amanhecer, né, onde a gente tem os níveis mais baixos de oxigênio devido a esse processo. A gente pode fazer essas análises também com equipamentos eletrônicos ou com equipamentos com titulação, mas o ideal é que uma piscicultura já em uma produção alta já tenha os seus equipamentos próprios aí, para fazer esse monitoramento. E a mesma coisa como a temperatura, se o piscicultor, o aquicultor, não conhece como o oxigênio no seu tanque, é ideal que ele faça pelo menos um dia ali de monitoramento, para ele conhecer, saber exatamente em que momento que ele tem maior oxigênio, em que momento que ele tem menor oxigênio. Isso ajuda também na definição dos horários de funcionamento dos aeradores, tá? Isso é muito importante, porque às vezes o aerador está ligado, é desnecessário, tem bastante oxigênio e às vezes ele está expulsando o oxigênio que está na água. Como que é isso na prática? A frequência de medição diário, né? Então, ideal que o aquicultor tenha o seu equipamento, faça essa medição diária, preferencialmente no mesmo horário. A faixa ideal, acima de 3 miligramas. Eu particularmente, prefiro considerar acima de 4, para garantir mesmo um ambiente mais adequado, de bem-estar, assim, para os animais. 3, eles já começam a sofrer um pouquinho, vai depender também do seu sistema, tá? O mínimo aceitável é menor que 3 miligramas, no máximo 2 dias, né? Se estiver abaixo disso aí, no máximo 2 dias, porque senão já começa a acontecer morte parcial, morte do fitoplâncton. Isso é muito importante também, porque além de não mais promover aumentar os níveis de oxigênio, também vai aumentar a matéria orgânica da sua água, então isso vai causar ainda mais prejuízo aí para o seu sistema. A água vai mudar de cor, então houve morte de fitoplâncton, automaticamente sua água vai mudar de cor. Ocorre a morte e, consequentemente, pode acontecer a morte total. O que devo fazer? Né, ligar os aeradores, remover a água que está ali, né, fazer a troca de água e reduzir o fornecimento de ração. Quando ele está acima, né, do aceitável, ali acima de 180 de saturação, mais de 2 dias também, é o mínimo aceitável, tá? Começa a formar traumas, bolhas de gases no corpo, no olho, na pele do animal, começa a acontecer hemorragia, acúmulo de gás no sangue, alteração nos órgãos e, consequentemente, a morte. O que deve fazer quando o oxigênio está muito alto? Ligar o aerador, porque o aerador ele vai expulsar esse ar para fora da sua água, né? Então, o aerador ele faz essa função de quebrar a barreira entre o ar e a água, tanto para agregar o oxigênio quanto para expulsar esse oxigênio ali do sistema, tá? Aqui uma definição que muitas vezes vem em algumas análises, até lá na resolução CONAMA vocês vão ver sobre isso, que é o DBO e o DQO. O DBO é a quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos durante a decomposição da matéria orgânica sob condições aeróbicas. E o DQO é a quantidade de oxigênio requerido para a oxidação total dessa matéria orgânica. Então, são 2 parâmetros aí muito usados em termos de quantificação de de qualidade de água, tá? É mais uma forma de
um conceito aí para apresentar para vocês. Aqui eu estou mostrando para vocês nessas duas figuras, dois tipos de aeradores, né? A gente tem um aerador tipo chafariz e um aerador aqui embaixo tipo paz, né? Que promove essa aeração, essa quebra dessa barreira entre o ar e a água. Aqui a gente já vai falar um pouquinho da transparência, né? Que nada mais é que a forma da gente medir a quantidade de fitoplâncton dentro da nossa água. Né? A transparência ela é medida quando a água está verde. Tá? Então, a gente não mede transparência quando a água está turva. Né? Igual nessa foto aqui anterior, essa água aqui embaixo, tá vendo? Está bem turva. Né? Tá com sólidos, a gente vai falar sobre isso, sobre turbidez, tá com sólidos dissolvidos ali, né, em suspensão. Então, diferente dessa água aqui de cima, tá mais verde. Então, nessa água aqui, a gente mede a transparência. Nessa aqui de baixo, a gente não mede, a gente não vai conseguir transparência, porque a transparência é a medida de produção de fitoplâncton. É o quanto de fitoplâncton tem ali, tá? Diga, Eliezer. Sobre a possibilidade de injeção de oxigênio. Qual é o aerador mais indicado? De pá ou chafariz? Então, depende muito do seu sistema, Elias. O que eu vejo muito o pessoal usando, você usa pá quando você tem um tanque muito grande, né, e você promove um fluxo maior dessa água e desse oxigênio. E o chafariz é mais para tanques menores, onde você consegue fazer esse fluxo de uma forma... Então, vai muito do tamanho do seu tanque. Então, voltando aqui à transparência, que é a medida aí de produção de fitoplâncton. Tá? Então, quanto essa água está verde? A gente faz utilizando o disco de SEC. Então, a gente tem a medida aí de 30, de 20 a 30 mais ou menos, que é o mínimo desejável aí. O que mostra essa análise para a gente? Mostra o tanto de incidência solar a gente vai ter nesse tanque e o quanto isso vai produzir, né? Quanto maior a incidência solar no tanque, com o fitoplâncton, mais oxigênio a gente vai ter. E essa medida da transparência, a gente tem que multiplicá-la por 3. Então, se o nosso tanque está medindo aí 30 ou 20, se a gente multiplicar por 3, vai dar 60, né, ou 90. Então, quer dizer que a água vai estar entrando ali 60 ou 90 centímetros para baixo. Então, é a área onde está sendo produzido, tendo atividade fotossintética e, consequentemente, a produção de fitoplâncton, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês, são 2 tanques escavados, um do lado do outro, cada um está com água transparente, o outro está com água verde. Então, assim, a gente tem que... Cada tanque é único, cada um vai ter a sua dinâmica. Então, mesmo tanques, um do lado do outro, vão ter características diferentes de qualidade de água, tá? Então, não adianta falar assim, medir esse, aquele ali, tá ok, porque recebe a mesma água. Não tá. Tem que fazer os dois, porque um tanque do lado do outro dá diferença de qualidade de água. Águas muito transparentes, o que a gente vai ter? Essa condição aí. Produção de macrófitos, né, de plantas aquáticas submersas. Por quê? Porque a incidência solar, ela vai chegar até lá no fundo do tanque. E se chegar lá no fundo, no caso de tanque escavado, tá? De terra, a gente vai ter uma estimulação do crescimento dessas plantas que estão lá no fundo. Então, a gente vai ter essa condição aí que não é desejável para a piscicultura e a aquicultura de uma forma geral. Aqui mais um tanque, que era um tanque de larvicultura, com água bem verdinha aí, do jeito que a gente espera, principalmente a larvicultura, né? A gente precisa muito desse alimento natural. Na prática, como que funciona? A medição também é diária, porque pode sofrer alteração, tá? Principalmente porque a produção de fitoplâncton também está atrelada à quantidade de ração que a gente está usando, as excretas dos peixes, também a parte de compostos nitrogenados ali, também isso influencia. Então, a gente tem que medir, porque pode haver um excesso de produção de fitoplâncton, tá? O ideal é entre 35 e 4 centímetros. Quando ele está muito
Quando ele está menor que 20 centímetros, né, menor que o limite aceitável aí, a gente já tem, o que eu estava falando, comprometimento dos níveis de oxigênio e amônia, excesso aí de amônia, né, produção de compostos nitrogenados. O que a gente tem que fazer? Reduzir a fertilização, melhorar a renovação de água e reduzir o fornecimento de ração, né? Quando ele está acima, então a água está muito transparente, a gente tem que avaliar todos os outros parâmetros de qualidade de água, a gente tem que controlar aí o crescimento daquelas macrófitas, daquelas plantas aquáticas submersas, e o que a gente tem que fazer é reduzir as trocas de água, aumentar a ração, no caso se tiver peixe, né? Realizar a fertilização química, orgânica, talvez corrigir um pouco. Águas transparentes está muito ligada à baixa alcalinidade, a gente vai falar disso também. Então, se a gente primeiro tem que corrigir essa alcalinidade, essa dureza, para trazer mais carbono para o ambiente, para a água, e aí só depois fazer fertilização, porque muitas vezes só a fertilização em si, ela não traz resultado. A gente tem que corrigir e ver outros parâmetros de qualidade de água para favorecer esse processo de produção de fitoplâncton. A turbidez, igual eu falei para vocês, já adiantei, né, é os sólidos suspensos aí na coluna da água, isso deixa a água bem barrenta, né, muito característico aí às vezes de tanques bem rasos, né. O que a gente deve fazer? Tá sempre observando essa cor da água, muitas vezes está atrelado à movimentação dos peixes, à presença de parasita, né, então quando o peixe se coça nas margens do lago, levanta esses sólidos, então isso aumenta a turbidez da água, e isso é observado, né, a gente vê que está tendo uma movimentação diferente dos peixes, então está relacionada aí à presença, às vezes, de parasitas, os peixes vão se coçando. Enxurrada, às vezes deu uma chuva, caiu uma enxurrada dentro do tanque, então tudo isso, a turbidez a gente vai avaliar mesmo do olhômetro, né, então a gente vai ver que a cor da água mudou, tá? Não existe uma faixa ideal, então o que acontece é que quando a turbidez está alta, esse sedimento pode agarrar nas brânquias, isso diminui aí dificulta a respiração dos peixes, então o que a gente tem que fazer é melhorar o abastecimento de água, né, fazer a troca dessa água, ver se os peixes estão com alguma coisa, ver se aconteceu alguma coisa em volta, né, do lago, reduzir aí um pouco a quantidade de ração, porque às vezes os peixes estão com dificuldade de respirar, então tem que aplicação de gesso e calcário agrícola, que ajuda muito. Aqui eu tenho um videozinho de um lago que foi tratado com gesso, então do lado de cá vocês veem um lago com a turbidez bem alta, e do lado de cá ele já com a água bem mais cristalina, já pronta aí para receber, é o mesmo lago, né, vocês podem ver aí pelo abastecimento de água, então a simples aplicação do gesso já favoreceu a decantação desses sólidos, tá? Esse aqui era um caso de um cliente que estava com problema de parasita também. Então, o que aconteceu é que os peixes estavam se coçando e aí levantando esses sólidos do fundo do tanque. A alcalinidade é uma medida muito importante, que muitas vezes a pessoa não faz, igual eu falei para vocês, a fertilização, ela está dependente da alcalinidade, então se a gente não tiver uma alcalinidade ideal, a gente não consegue fertilizar o tanque, não consegue aumentar a produção de fitoplâncton, então é uma medida aí que ajuda é como se fosse uma solução tampão para o pH, também ajuda no pH, na estabilização do pH, então diminui a oscilação do pH ao longo do dia. Então, medir a alcalinidade é muito importante. Águas muito cristalinas, com certeza a alcalinidade é bem baixa. Ah, tá, então eu vou ter sempre que corrigir a alcalinidade da minha água, porque a minha água é muito clara, já é naturalmente alcalina? Depende, tá? Se você estiver com algum problema,
eu recomendo você corrigir a sua alcalinidade. Se você não estiver com problemas, eu prefiro que mantenha da forma mais natural possível. Então, o time que está ganhando, a gente não mexe. Mas é um parâmetro que deve ser observado, tá? Então, aí, a presença de ácidos, né, neutralizantes, que é os íons bicarbonatos e os carbonatos. Ela também tem uma oscilação, dependente, ela está ligada aí ao pH, então uma forma tamponante do pH, ele estabiliza esses íons estabilizam o pH, então a gente está associado a isso, e a gente pode corrigir essa alcalinidade com o calcário, o calcítico ou o dolomítico. Eu prefiro o dolomítico, porque ele tem uma ação mais prolongada. Tá? E isso depende muito da região. A alcalinidade da água depende da região onde a propriedade está, né? Do solo onde a propriedade está. Frequência, né? Na prática, como que funciona Gilmara? isso? Sim. Oi, é que a Alice fez uma pergunta aqui. Pode falar. Ela perguntou qual a proporção do gesso ou do calcário. Ah, tá, eu vou falar. Obrigada, Alice. Uhum. Eu vou falar respondendo uma pergunta que foi enviada, que a Dayana pediu para enviar, então foram enviadas 5 perguntas, e eu vou respondendo aqui ao longo da apresentação, e uma das perguntas é sobre isso, então eu vou falar as dosagens, tá? Então, a alcalinidade, a faixa ideal é de 30, né? Acima de 30 a 60, muitas vezes tem profissionais que usam até acima disso, né? O mínimo aceitável é em torno ali de 20, né? Então, o que a gente tem ali? Se essa alcalinidade vai muito baixa, a gente tem uma oscilação maior do pH e pouco fitoplâncton. O que a gente tem que fazer é a aplicação do calcário. E no máximo aceitável acima disso, a gente pode ter também oscilação do pH. Então, basicamente, a alcalinidade ela serve como um tamponante, tá bom? A dureza. A dureza também é dependente do solo, tá? Onde está localizada a propriedade, onde foi feito esses tanques. Então, também tem relação aí com sais de cálcio e magnésio dissolvido na água, então tem uma relação com a alcalinidade. Normalmente a alcalinidade e a dureza andam bem juntas, tá? Não pode haver uma diferença muito grande entre elas, tá? Então elas andam bem juntinhas. Isso dá uma denotação para a gente de água mole, água dura, né? Não sei se vocês já ouviram falar, de acordo com a concentração desses sais aí na água, tá? A dureza ela é muito importante para alguns organismos dos ciclos, tá? Como os crustáceos, por causa da formação, né, da carapaça ali desses crustáceos, e também tem importância para girinos e rãs, tá bom? Então, são parâmetros que às vezes são esquecidos, mas devem ser observados com uma certa frequência. Então, na prática aí também, assim como a alcalinidade, pelo menos 2 vezes por semana, é interessante você fazer, observar isso, tá? Também tem relação com o pH e também a oscilação do fitoplâncton. Também é corrigida junto com a alcalinidade, também corrigida com a aplicação de calcário, tá bom? Já entrando no pH, a gente é um dos parâmetros aí mais preocupantes. Todo mundo fala assim, mas o meu pH da água tá tanto. Mas isso é por causa do pH, isso é por causa do pH. Então, assim, às vezes a pessoa preocupa com o pH, mas outros parâmetros, às vezes, dão muito mais. Se a gente corrigir um outro parâmetro, a gente consegue estabilizar o nosso pH. Né? Então, se a gente observar, por exemplo, dureza e alcalinidade, a gente consegue estabilizar o nosso pH. Tá bom? Então, o pH, ele aí é o potencial hidrogeniônico, né? Então, a gente existe uma preocupação porque realmente a gente tem sérios problemas com essas alterações de pH, porque pode acontecer relacionado à alteração de outros parâmetros. Então, a gente tem aí a faixa de pH, que já é conhecida de todo mundo, né? A gente está ali entre o ótimo de 7, que é o ideal, tá?
Então, a gente, é o que eu gosto de falar, observe todos os parâmetros de qualidade de água, não só o pH, não pense primeiro no pH, vem trazendo os outros, porque fica mais fácil. Então, aqui, trazendo um pouquinho, eu tive que falar da alcalinidade, da dureza do pH, para chegar na resposta da pergunta que foi enviada aqui, relacionada à utilização de cal virgem no sistema aquático, né? Então, a gente tem essas quatro substâncias aqui muito faladas, né, na aquicultura, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né, que é a cal virgem, a cal hidratada, o calcário e o gesso, e a funcionalidade dela e por que elas são usadas, tá? Então, todas essas quatro substâncias, elas são utilizadas no controle, a cal virgem e a cal hidratada, elas são utilizadas na desinfecção de tanques, tá? A cal virgem, quando a gente joga na água, ela vai aumentar muito o pH, ela vai aumentar também a alcalinidade muito rápido e vai aumentar a dureza, tá? Então, imediatamente quando a gente joga na água, esses parâmetros já se alteram de imediato e vão lá para cima, assim, de pH 6 para 12, tá? Então, é uma substância que altera demasiadamente o pH. Então, deve ser tomado muito cuidado na utilização dessa substância, tá? Porque ela tem uma dissociação rápida e a cal virgem, ela promove uma reação exotérmica. Ela aquece a água, tá? Então, para mim, é uma das substâncias, coloquei ela em primeiro, porque para mim ela é uma substância que deve ser bem atenta, assim, à sua utilização. A cal hidratada é a mesma coisa da cal virgem, só que ela é hidratada, tá? Exatamente. E aí isso faz dela, ela faz aumento do pH, assim como a cal virgem, aumento da alcalinidade também, e aumento da dureza, mais que a cal virgem, tá? Então ela aumenta mais a dureza. Então, se você precisa corrigir a dureza da sua água, a recomendação é usar a cal hidratada, tá? E ela tem também uma dissociação rápida, tá? Ela não faz a reação exotérmica, porque ela já é uma cal hidratada, diferente da cal virgem, tá? Não se recomenda usar doses acima de 100 quilos por hectare, tá? Então, doses somente abaixo disso. Eu recomendo utilizar essas duas substâncias para desinfecção de tanque, para tanque vazio e para água que não tem peixe, tá? Porque devido à alteração, principalmente do pH, igual eu falei, de 6 para 12, 11, 12, já causa muito risco para os peixes, tá bom? O calcário, ele não altera o pH, tá? O pH fica na mesma coisa, ele aumenta a alcalinidade e aumenta a dureza, que é o que a gente quer. E ele tem uma ação, né, uma dissociação mais lenta. Então, se você coloca o calcário hoje, ele vai ter ação daqui 10 dias, mais ou menos, né, dependendo da quantidade, da área sua de alagada. E é uma ação que a gente quer que corrija a alcalinidade, corrija a dureza, mas de uma forma gradual, tá? Sem ser muito exacerbada como a cal hidratada e a cal virgem. O gesso, ele mantém o pH igual, a alcalinidade também não altera e a dureza aumenta, tá? Então, o gesso aí é uma das substâncias mais tranquilas de ser utilizada, super recomendada para a parte de turbidez, tá? E, da mesma forma, ele vai melhorar também a dureza aí da água. As doses, de 3 a 5 toneladas por hectare, tá? Eu normalmente uso nessa faixa depende muito do sistema, de como que tá, se a alcalinidade está muito baixa, ou se tá... Então, para a utilização dessas duas substâncias, calcário e gesso, eu recomendo que faça a análise de alcalinidade e dureza. Então, ali, às vezes está em torno de 20, você quer trazer ali um pouquinho para 30, usa a dose de 3, né, vai dar umas 300 gramas por metro quadrado. Pode falar. Acho que quem levantou a mão primeiro aí. Eu. Boa noite. Deixa eu te perguntar. No caso do gesso para dureza,
em um açude de mais ou menos 2.500 metros quadrados, eu colocaria qual quantidade? Pode fazer a conta de 300 gramas por metro quadrado. Certo, muito obrigado. Tá? Eu Muito obrigado. Eu normalmente uso eu começo com 300 gramas por metro quadrado, tá? E aí, se não melhorar a turbidez, você joga mais um pouco, tá bom? Então, a gente faz a análise de alcalinidade e de dureza antes, tá? Antes de fazer a aplicação. Faça a análise da água antes de qualquer aplicação de qualquer produto, de qualquer substância, gente. Não arrisca. Então, cal virgem, cal hidratado. Sim. Só para não te cortar, depois que você respondeu o Paulo, tem uma pergunta aqui no chat. Você consegue ver as mensagens? Não consigo. Se puder falar, pode falar, Paulo. Tá, você pode ir logo, Paulo, aí depois eu leio aqui para você. Eu vou falar do chat aqui e depois a gente abre para o Paulo de novo, viu? Beleza. Foi o Augusto. Ele disse assim: você falou rapidamente sobre o produtor ter tido um problema com parasitas. Uhum. O fato de aplicar o gesso na água, ele influencia em algo nessa relação parasita-hospedeiro? Aí, completando, né? Você tem notado alguma relação entre os parâmetros de qualidade de água e o aumento ou diminuição dos parasitas? Sim, ótima pergunta, Augusto. Existe uma grande relação, tá? Com a alteração de parâmetros de qualidade de água e os parasitas. Porque se a sua qualidade de água está equilibrada, se o seu ambiente está equilibrado, porque o parasita, ele está ali no ambiente, tá? Existem algumas regiões que são propensas a sanguessuga. Na água tem tricodina, tem monogênia. É comum, tá? É comum a gente encontrar um parasita num peixe, um ou outro. O que acontece é que quando a gente tem uma alteração, está acontecendo alguma coisa no ambiente, causa um desequilíbrio e esse parasita dá uma proliferação grande ali e causa esse incômodo no peixe, tá? Aquele produtor que eu falei sobre a questão dos parasitas e da alta turbidez, a gente tratou as duas coisas, tá? A gente tratou os parasitas, porque os peixes estavam se coçando, levantando a turbidez, né? E a gente jogou o gesso para acelerar esse processo de decantação e favorecer esse controle da qualidade de água, tá? Então foram feitos foi aplicado um antiparasitário e foi feito o tratamento do gesso, tá? As duas coisas, tá bom? E mantendo a qualidade de água, vai manter equilíbrio, principalmente fitoplâncton. Quando você tem uma proliferação, você tem uma produção legal ali de fitoplânctons ou plâncton, né, que vem junto, você tem um equilíbrio dos parasitas, porque o parasita, ele tá no ambiente, tá? E esse cliente aí específico, ele tava com um problema de sanguessuga, tá? Então, a sanguessuga, assim, incomoda demais as tilápias, principalmente. A sanguessuga adora a tilápia, tá? Então, pessoal, para fechar, alguém quer falar? Não, só queria agradecer. Tá, joia. O Eliezer colocou aqui no grupo, no chat. Pode falar, Eliezer, pode dar o microfone. Pode falar. Então, o uso da cal virgem ou hidratada não é indicada para, principalmente, o cultivo da tilápia? Na verdade, para água que... Se você tem peixe dentro do lago, eu não recomendo usar esses dois produtos, porque ele altera muito os parâmetros de qualidade de água, e muito rápido, né? A não ser que você faça doses muito baixinhas para controlar, porque ele aumenta o pH demais, né? Então, assim, eu acho que em casos muito extremos, eu nunca usei esses dois produtos em tanque que tem peixe. Ali você comentou sobre a quantidade jogada que não pode passar de 100 quilos por hectare, né? Por hectare. Aqui nós usamos cal hidratada, bastante cal hidratada. Um tanque com peixe. Com peixe. Tipo assim, o tanque maior, meu tanque são 5.000 metros. Sim. Eu jogo uma média de 180 quilos de cal hidratada por cada vez. Então, assim, tipo, 2 vezes por semana eu faço isso. Mas por que você faz isso? Porque a minha alcalinidade é muito baixa. O meu pH é muito baixo.
Só que a alcalinidade é muito baixa. E meu pH também. Meu pH tem minas com pH de 3,5, 4 de pH. Ah, tá. Sim. Então, automaticamente, minha alcalinidade também é baixa. Muito Então, baixa. eu sou integrado de uma cooperativa, né? Sim. A própria cooperativa faz a entrega, A entrega. pela integração, a gente não tem o custo com esse cal para melhorar essa qualidade de água e aplicar no tanque, né? Então, eu vou lá, pego a requisição, pego lá 50, 100 sacos de cal e vai usando isso, sei lá, tipo 2, 3, 4 semanas. Acabou, vai lá buscar mais. Aí é um caso bem extremo mesmo. E a sua água é subterrânea ou superficial? Sua fonte? Não, tem de mina, tem de rio. E é bem ácida, né? O solo também é ácido. Sim, sim. Sim. Aí, gente, temos um caso extremo aí. Realmente, aí, no caso, a cal é recomendada. Aí você usa a cal hidratada. Isso, cal hidratada. O cal virgem é usado na desinfecção do intervalo, né? Isso. Perfeito. É isso aí. Excelente. Já vou tirar esse xizinho aqui. Já vou colocar um mais ou menos assim. É porque às vezes coisa é só chamar o Eliezer para confirmar a informação, né, Gilmara? É porque às vezes o produtor vê assim, mas o Eliezer coloca cal hidratada lá, eu quero colocar aqui. Mas ele sequer mediu os parâmetros de qualidade de água, né? Então, o que eu falei, não joga nada, não coloca nenhuma substância no seu tanque se você não medir os parâmetros de qualidade de água, tá? Você vai ter problema, tá bom? Gilmara, antes de você seguir do pH, o William perguntou se você vai falar sobre compostos nitrogenados. Vamos chegar lá. Tá? Então, aqui, na prática, né, do pH, ideal que a gente faça isso diário. Mais uma vez, assim como a temperatura, o oxigênio, faça uma curva, pelo menos um dia, faz uma medição ali do pH, 2 medidas de manhã, 2 de tarde, para você ver como que é essa oscilação de pH no seu tanque, né, para você fazer as correções corretas, tá bom? O pH, para a gente corrigir, a gente tem que fazer renovação de água, né, verificar outros parâmetros de qualidade de água, melhorar a renovação de água, então é um parâmetro que está associado a outros parâmetros. Tá? E aí vamos entrar aqui nos compostos nitrogenados, que estão sendo muito pedidos, né? Aqui tem uma pergunta também que foi enviada, querendo saber como que é o surgimento, né, da amônia nos viveiros, impacto no desenvolvimento dos peixes e como eliminá-lo. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a amônia, né? É o principal resíduo liberado pelos peixes, tanto nas excretas, quanto, né, em processos fisiológicos do peixe. Tem o processo de decomposição dos micro-organismos ali no ambiente, o excesso de ração, não? Então, tudo isso promove aí o aumento desses compostos nitrogenados dentro do sistema. E esses compostos, eles são tóxicos, né, para o peixe, eles reduzem o crescimento, causam intoxicação, trazem estresse nos peixes, altera aí o comportamento. Então, o peixe mudou o comportamento, pode olhar que está acontecendo alguma coisa, né, tem algum parâmetro de qualidade de água. Se não aconteceu nada, avalie a sua água que ela está com algum problema, tá? A gente tem amônia em várias formas, né? A gente tem a amônia tóxica, que é a junção aí de amônia mais o amônio, né? Então, são duas substâncias que formam a amônia, né? A gente tem a amônia total, muitas vezes esses kits de análise de água, que são muito utilizados e funcionam super bem, né? Esses kits colorimétricos, eles medem a amônia total, que é a somatória da amônia mais o amônio. A amônia é tóxica, o amônio não. Tá? Então, a amônia é muito tóxica. Então, a gente tem que fazendo a análise no kit, a gente tem que olhar na tabelinha, porque ela tem uma relação com o pH, tá? Então, quanto maior a gente tem aqui o amônio, né? Que a amônia e a amônia total e a amônia tóxica.
Então, a gente tem, quanto maior o pH, mais tóxica é essa amônia. Também tem uma relação com a temperatura. Então, todo o kitzinho vem uma tabelinha para você fazer esse cálculo, né, de correção da amônia. Então, a amônia, também recomendo se fazer a avaliação ali 2 vezes na semana. O ideal é 0, né, gente? Mas é impossível, porque a gente tem ali excretas, a gente tem ração, e isso é todo dia. Então, o peixe não pode ficar sem comer. Então, né, depende do peixe crescer. Então, o ideal é que ele fique ali em 0,2 miligramas. O aceitável é 0, né? E o máximo 0,5, tá? Acima disso, já começa a haver inibição do consumo, de ração, já começa a dificultar a respiração, porque a difusão ali do oxigênio já fica difícil, o tecido branquial também fica comprometido, tá? E o que a gente tem que fazer? Reduzir o fornecimento de ração, reduzir a fertilização, às vezes esse tanque está com excesso de fitoplâncton, renovação de água, aumentar a aeração, então verificar se a densidade está correta, né, porque às vezes a pessoa colocou uma densidade acima, então às vezes já está na hora de fazer uma repicagem daqueles peixes, né, já cresceu, já atingiu um tamanho que já a capacidade de suporte do tanque já não cabe, né. Filtragem biológica, né, alguns sistemas têm a filtragem biológica aí para fazer a remoção desses compostos, e o monitoramento. Então, deve-se fazer o monitoramento. Não espera seu peixe virar de barriga para cima, tá? Faça o monitoramento, avalia, né? Ah, esqueci. Vai lá e faz. Não deixa para depois, porque senão vai ter problemas. O outro composto nitrogenado aí também muito importante é o nitrito, né? Que vem da dissociação da amônia, tá? E esse nitrito, ele é oxidado por bactérias nitrificantes do sistema. Tá? Então, a gente tem que promover essa formação, a gente tem que ter essas bactérias nitrificantes para promover a dissociação do nitrito e nitrato. Né? Então, isso acontece de uma forma natural no ambiente. Tá? O nitrito em altas concentrações também causam prejuízos aí para os peixes. Eles têm a influência aí diretamente no sangue dos peixes, então eles vão causar uma dificuldade aí no transporte de oxigênio e, consequentemente, os peixes não vão conseguir respirar. O sangue do peixe começa a ficar marrom, né, que é a doença do sangue marrom, que é o aumento de nitrito. E o que o pessoal faz? Ah, eu medi a amônia deu 0, então não vou nem medir nitrito. Mas olha a curva do nitrito da amônia e a curva do nitrito. Então, a amônia, quando ela está no sistema, ela dura ali em torno de 11, 12 dias. Né? E depois ela vai caindo, porque ela começa a ser dissociada. E o nitrito, ele tem uma vida maior do que a amônia. Então, mesmo com a amônia baixa, você pode ter nitrito sim. Então, quando for fazer análise de água, faça amônia e nitrito. Né? Não deixa de fazer, não acha que fez amônia, deu 0 e que não tem nitrito, não, tá? Porque as curvas deles são completamente diferentes, tá bom? Na prática, o nitrito, pelo menos uma vez por semana, tá? Mesmo se a amônia deu 0, faz o nitrito, porque, consequentemente, você pode estar no pico do nitrito, já saiu do pico da amônia, está no pico do nitrito. O ideal é abaixo de 0,15 miligramas, tá? O aceitável é 0, claro, e o máximo 0,3, tá? Como eu falei, ele causa aí, ele impede o transporte de oxigênio, então o sangue do peixe fica marrom, você consegue ver, porque aí ele já passou pelo processo de ação da amônia e, consequentemente, vai passar pelo processo do nitrito. Então, a guelra do peixe fica realmente escura, tá? Então, observe isso nos peixes quando forem analisados também, tá? Não só analisar a água, mas olha os peixes também. Ele não ocorre de um dia para o outro, tá? Nada, gente, ocorre de um dia para o outro. Tudo dá sinal, tá? A cor da água muda, os peixes mudam o comportamento, começa a formar uma película por cima da água, vai dando sinais, tá? Nada acontece de um dia para o outro, tá bom? Amônia perto de 0,5, tá?
já é um indicativo que o nitrito também está lá nas alturas. Oxigênio baixo, não tem as bactérias nitrificantes para fazer esse processo de nitrificação, tá? O que a gente tem que fazer? Olhar os parâmetros de qualidade de água, todos lá para trás, renovação de água e aplicação de sal, tá? O sal ajuda muito na redução do nitrito. Então, é uma recomendação aí. E aí, entrando nessa parte de compostos nitrogenados, vou falar sobre uma dúvida também que foi enviada, né, sobre as mídias. Qual que é a melhor mídia biológica do mercado, né? Não sou vendedora de mídia, não vou vender mídia. A escolha da mídia ideal vai depender do seu sistema, tá? Então, a mídia biológica, ela tem que desenvolver o papel dela, que é o quê? Promover esse processo de ciclagem do nitrogênio. Então, o que ela precisa fazer, tá? Ela precisa fazer a nitrificação e a ciclagem do... ela não vai fazer, né? Ela vai promover isso, né? Ela vai promover a nitrificação e a ciclagem do nitrogênio, a estabilidade do ciclo de nitrogênio. Então, a gente vai ter todo esse processo de dissociação da amônia, nitrito e nitrato, a nitrificação do nitrito, tudo isso acontecendo de uma forma contínua, estável, tá? Ela vai promover a redução das trocas de água, né? Então, se você tiver esse processo rodando direitinho, aí dentro de um sistema, né, fechado ou semi-fechado, seja recirculação, o RAS, né, que essas mídias são usadas nesse tipo de sistema, tá? Então, a gente vai ter você vai poder reduzir, né, essas renovações de água. Ela promove também a filtração mecânica, então pode acontecer a deposição de compostos ali dentro dela, né, e ela reter isso, e aí acontecer esse processo de ciclagem. Superfície de colonização, então uma mídia ideal, ela tem que ter uma boa superfície, uma grande área de superfície de colonização, então elas têm várias ranhuras, né, vários espaçozinhos para promover essa colonização. Elas vão promover, consequentemente, a redução do estresse desses peixes, porque os compostos nitrogenados não vão estar ali, né, vão estar ciclando, e aí o peixe não vai estar sofrendo estresse por causa desse excesso de compostos nitrogenados. E a eficiência no uso de espaço. Então, se você tem um sistema de recirculação, você pode otimizar a sua produção num espaço pequeno, tá? Então, isso são as vantagens aí dessas mídias biológicas, tá? E o que elas têm que ter? Qual que é a característica de uma mídia ideal, tá? Ela tem que ter alta área de superfície, então quanto mais área de superfície ela tiver, melhor. Alta porosidade, resistência e durabilidade, ela não pode quebrar facilmente, né, senão você perde aí essas mídias, você vai estar sempre repondo. Ela não pode ser tóxica nem para a água, nem para os peixes, tá? Tem que ser fácil de manusear, fácil de instalar. Resistência a obstruções, então ela não pode impedir o fluxo ali de água entre elas e entre os espaços ali dela. Ela tem que ser de fácil limpeza, né? Periodicamente tem que ser, algumas tem que se passar por limpeza. Ela tem que ter uma estabilidade química em termos do que ela é feita, né? Ela tem que ter uma estabilidade ali para que ela não se desfaça, né? Nada ali na sua composição seja passado para a água. Adequação para as espécies, para o sistema, então cada sistema vai exigir um tipo de mídia, ou assim, cada sistema vai precisar de um tipo de mídia, né? A gente tem aquelas mídias que são flutuantes, aquelas que são mais estáticas, então vai depender do sistema, tá? Ela tem que ser de fácil acomodação no sistema, então ela tem que ser de fácil utilização, você tirar, colocar, para ela ser lavada, né, para lavar o sistema, e principalmente tem que ser o custo e eficiência, né, ela tem um custo, a gente sabe que as mídias aí tem uns custos altos, e eu estava até vendo uns vídeos hoje, o cara fez umas mídias de conduíte, ele cortou o conduíte e colocou canudinho dentro, e ela ficou bem parecida com essas aqui, sabe? Com vários buraquinhos dentro. Ele falou que ia testar, para ver se ia dar certo. Também não sei se funcionar, ele não
não falou se funcionou ou não, né? Capacidade de remoção, né, de retenção de áreas de superfície, né? Então, ela tem que ter área de superfície, mas ela tem que ter a capacidade da bactéria se fixar ali, né? Para poder fazer esse processo. Tem uma dúvida aí? No outro tema, e acabou que passou. Mas eu vou fazer de novo a pergunta aqui. Eu até coloquei no chat ali, e depende para vocês se informar. Ó, meu sistema aqui tá batendo nitrito em 2, direto. Sim. Não consegui baixar, tá? Eu trabalho com salinidade entre 3 e 4 no sistema. Não tenho filtragem, só TPA. Isso. Eu consegui baixar a amônia. A minha amônia tá de 0 a 0,25. Não tá subindo mais que isso. Ela passa... Sim. Há 10 dias que eu comecei a usar um probiótico diferente, 15 dias. Eu consegui zerar a amônia. Consegui chegar a 0,25 aí no geral. Agora, o nitrito eu não consegui. Mesmo inoculando bactéria nitrificante, eu fiz uma inoculação até grande dessa bactéria. E na caixa d'água de 500 litros, ela estava funcionando 100%. Vamos supor, eu comecei a criar ela pequena, né? Comprei aquele overnight de aquário, sabe? Sim. E fui aumentando. Aumentei para 5 litros, depois para 20 litros, depois para 500 litros. E sempre enchendo com água nitrificada do tanque. Então, assim, acabava que de noite eu enchia ela e aí zerava o nitrito. Ou seja, elas decompuseram o nitrito. E eu ia lá e soltava essa água de 500 litros dentro do tanque. E eu tava fazendo isso direto. Quase a semana inteira eu fiz isso. Porém, o tanque não baixou. Agora eu não sei se tem um tempo que ela vai fazer essa degradação ou tinha que ser mais rápido. O que acontece é que o nitrito, diferente da amônia, ele demora um pouquinho mais, né? Ele tem você viu a curva lá? Ele é um pouquinho mais longa, né? Então ele vai realmente demorar um pouquinho. E existe esse sistema, eu conheço um outro sistema também, até da universidade aqui de Lavras. Eles não conseguem também abaixar o nitrito. Já fizemos de tudo, já colocamos sal, já fizemos renovação de água, e eles têm filtro. Também funciona com nitrito alto. Mas os peixes estão bem. Como é que estão os seus peixes? Olha, muito bem. Na verdade, estão bem. Muito então. bem. Mas é preocupante, né? Tipo assim, eu fico com medo de do nada... É uma preocupação aí. Eu fico com medo de ser uma bomba com o pavio aceso. Sim. Porque assim, eu coloco o teste, pra você ter ideia. Fica vermelho, né? Quando eu coloco, chega a ficar quase preto. Sim. Laranja, bem forte. Chega a engrossar, parecendo... Ou seja, tem bastante, mas depois... Sim, depois vamos conversar mais sobre isso. Depois você entra em contato comigo, vamos procurar alguém para ajudar você, vamos discutir isso aí para te ajudar, tá bom? Porque o sal não deixa morrer, né? O sal já ajuda muito, né? Tá em 3, 4 ele já segura bem. Já segura bastante. E você usa, né? Uso. Porque aqui é tudo com sal, 3, 4, direto. Sim. Não, ótimo. Então, beleza, a gente volta a falar. Sim. Obrigado. Tá bom? Por nada. Então, pessoal, não existe uma mídia biológica melhor do mercado, tá? Às vezes o conduíte cortadinho vai funcionar, né? Eu tenho um cliente que ele usou o plástico cortado, né? Tem um monte de plásticozinho cortado, uns pedacinhos assim de 1 por 1, e funciona lá como mídia biológica, tá? Então, vai depender do seu sistema, vai depender dos testes que você fizer, tá? A condutividade é um parâmetro não muito falado, né? Ele indica aí a quantidade de íons também na água, né? O quanto mais íons tiver na água, maior vai ser a condutividade dela, tá?
Mas na prática, o que a condutividade traz para a gente pode utilizar, ela ajuda também na identificação se tem salinidade na água, né? Se tem sal na água, a gente consegue ver pela condutividade, tá? Às vezes a pessoa não tem um equipamento que mede a salinidade, a condutividade a gente consegue avaliar se tem sal ou não. Então, tem cliente que às vezes fala assim, eu falei assim para ele, colocou sal na água? Ele fala, coloquei. Aí você vai lá, mede a condutividade, tá lá embaixo. Então, ele não colocou sal na água, né? Porque a condutividade tá baixa, tá? Então, a piscicultura aí fica valores entre 20 e 70 microsiemens. Não é um parâmetro muito comum, tá? Mas é um parâmetro que pode ser avaliado também, tá? A salinidade é a quantidade de íons orgânicos de cálcio, de magnésio, de sódio, de potássio, bicarbonato, sulfatos e cloretos, né? Na água. A salinidade, ela influi na dissolução do oxigênio na água, na diversidade vegetal e animal do sistema e na toxicidade de algumas substâncias, né, como a amônia e nitrito, que a gente já falou. A função do sal foi uma pergunta também colocada aí no grupo, né? O sal, ele possui inúmeras aplicações na piscicultura. Tem até, não sei se vocês têm acesso a um PDF sobre a função do sal na piscicultura. Se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar lá no grupo para vocês, tá? Ele reduz o estresse osmótico, ele trata parasitas, ele controla doenças, melhora a qualidade de água, melhora a produção do muco, tá? Então, o sal a gente usa muito na piscicultura, é o melhor amigo do piscicultor, tá? Manejou os animais, joga sal, tá? Presença de parasitas, primeiro tratamento. Às vezes a pessoa me liga e fala assim, Gilmar, meu peixe está assim e tal, eu estou vendo um verme grudado nele, eu estou vendo isso, estou vendo sanguessuga. Antes de eu ver, então eu falo assim, já começa a fazer o tratamento com sal, nós vamos chegar aí para fazer consultoria e ver o que realmente é. O único tratamento que eu passo por telefone é sal, tá? A utilização de sal. Diga, Eliezer. Sobre emergências, assim, tipo oxigênio em pó, já utilizou? É viável? Nunca usei. Tá? Já vi pessoas que usaram, que funcionou, já vi pessoas que não usaram, que usaram, que não funcionou. Mas eu, particularmente, nunca usei, tá? Então, não sei te falar. Mas já vi pessoas usando e que funcionou, tá? Então, assim, não sei se financeiramente, não sei nem o preço, para te falar a verdade. Depois eu posso até dar uma olhada nisso e falar. Mas não sei se financeiramente é viável também, tá? Ele não é muito caro. No caso de uma emergência, eu acredito ser viável, sim. Sim, acredito que sim, tá? É uma opção aí. E a salinidade, né, um assunto do momento aí, vou levantar uma questão que tá na internet aí, que essa tolerância aí das tilápias, né, a salinidade acima de 20 partes por mil, né? Então, a gente tem aí água doce, ela tá abaixo de 0,5, água salobra até 30 e água salgada acima de 30. A água do mar, a gente tem 35 partes por mil, né? Então são 35 mil miligramas por litro, tá? E a gente tem esse assunto do momento aí, que é a tolerância da tilápia na salinidade no mar. Então, vários vídeos aí na internet com a captura, né, de tilápias no mar. Então, a gente fala que isso é possível, porque a gente tem linhagens de tilápia tolerantes à água salina, né, à água do mar, e a tilápia, ela tem ancestrais marinhos. Então, o processo de adaptação dela é possível, né? Então, se a aclimatação for gradual, e às vezes se ela começar lá desde o começo, é possível ter uma tolerância da tilápia e essa salinidade. Então, ela é capaz de tolerar
salinidades altas e consegue sobreviver acima aí de 30 gramas por litro, tá? E só que eu vi alguns estudos que a salinidade, ela pode afetar a reprodução, principalmente a produção de ovos, tá? Então, essa tolerância aí vai depender do tamanho do peixe, do tempo, né, que ele está ali, de aclimatação, de outros fatores ambientais. Mas para uma espécie ela ser considerada estabelecida no ambiente, ela tem que reproduzir e ela tem que produzir populações viáveis, tá? Populações que sustentem. Então, o fato dela só estar ali não quer dizer que ela já dominou o ambiente de mar, tá? Mas é possível, porque existem linhagens, principalmente cruzamentos de da tilápia vermelha, que são mais tolerantes aí a essas altas salinidades, tá? Mas existem estudos, mais uma vez, que a reprodução é afetada pela salinidade. Então, não há uma produção suficiente do ovo, tá? Então, o ovo produzido pela fêmea, a reprodução não é boa quando a salinidade está alta. Acima, que é um estudo que eu olhei, acima de 14 gramas por litro, já tem esse comprometimento da reprodução, tá? Então, um assunto do momento aí. E mais uma pergunta que foi colocada aqui no grupo, sobre o controle de balanço de íons, né, em tanque de geomembrana. Esse aí é um tanque de geomembrana de um cliente meu, tá? E em termos de qualidade de água, ele não difere de um tanque escavado, mas ele tem que ser feito de uma forma bem mais atenciosa. Por quê? No tanque escavado, né, de terra, a gente tem ali uma interação entre o solo, né, e a água. Então, a gente tem até um pouco de perda dessas substâncias que a gente usa, às vezes, para corrigir a água no solo, tá? E muitas vezes a gente tem que fazer o quê? O que a gente usa para adubar, às vezes até mesmo a utilização do gesso, do cal, a gente tem que diluir isso um pouco para depois jogar na água para não perder no solo, né, num tanque escavado. Já num tanque de lona, a gente não tem isso, a gente não tem a perda de substância para o solo. Então, a gente tem uma ação muito rápida desses, às vezes, bem mais intensa, mas também mais prolongada. O que eu tenho observado é que a correção de qualidade de água nos tanques de lona, ela dura mais do que num tanque escavado, né? Então, assim, usar as mesmas formas, né, de corrigir, os mesmos parâmetros, mas sempre dando um pouquinho de atenção por causa dessa falta, né, vamos dizer assim, de interação com o solo. Tem uma pergunta aí? O Paulo, pode abrir o microfone, Paulo. No tanque ferro de cimento, a mesma coisa é da lona, não é isso? A mesma coisa, a mesma coisa. E eu creio também que até é mais fácil de fazer o controle, né, de que o tanque escavado. Sim. Porque eu trabalho com tanques de ferro cimento. Uhum. Né, elevados. E eu acho bem fácil. Sim. O meu tudo eu resolvo com água. Não resolvo com mais nada, só água. Perfeito. Melhor remédio. É aquilo que eu falei. Parece que ele dura mais o tratamento, né? Ele fica mais ali no ambiente, dissocia menos, né? Também depende um pouco da renovação, de como é esse sistema aí, tá? Pessoal, muito obrigada. Acho que essa é a nossa conversa de hoje. É muita coisa para falar, né? Mas a gente está no grupo aí. Quem precisar de orientação e quem quiser trocar experiência também sobre isso, né? Eu não sei tudo. A experiência que a gente troca aqui com o Eliese, com os meninos, foi muito bom. Obrigada. Faz uma aula aí, como sempre, aí sempre Gilmara contribuindo para a gente, para a comunidade, para as redes, e muito grato por isso, e trazer, eu acho que não só o que a comunidade gera, não só o conhecimento, que no caso a experiência que Gilmara trouxe, mas a troca de informação. A gente viu o caso do Eliese aí, a gente viu o caso aí de outros produtores também com dificuldade, o caso do William, já faz essa troca aí de informação de imediato. Isso é muito bom.
muito bom. E cada vez mais, a ideia é que vocês contribuam mesmo, e a gente vai cada vez fortalecendo esse relacionamento, esse laço. Só agradecer a presença de todos, e próxima bate-papo aí, Daiana vai estar divulgando aí deve ser mais uma conversa entre produtores, tá? E também elencar um novo assunto para a gente estar aprendendo cada vez mais, trocando essas experiências legais. Obrigadão a todos, uma excelente noite aí, até a próxima.